A série dada pelo somatório de 1 sobre n ao quadrado é uma sequência de Cauchy. Determinar qual é o número real a qual essa sequência converge era um problema proposto por Pietro Mignoli. Passaram 90 anos até que em 1735 Leonhard Euler, ainda não famoso, provou que a série convergia para π ao quadrado sobre 6, utilizando para isso série de Taylor sobre a função seno. O problema ficou conhecido como problema da Basileia, em homenagem a Euler, a cidade onde ele nasceu. Eu e Matheus vamos demonstrar a seguir a abordagem utilizada pelo canal True Von Braun para encontrar a solução desse problema. Utilizaremos um pouco de física ótica e geometria. Antes de prosseguirmos, vamos definir o que é brilho aparente. É a quantidade de luz que chega no olho do observador. O brilho aparente, causado por um foco de luz pontual, é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o foco e o olho do observador. Pensamos no farol como o foco de luz pontual que, numa distância de 1 unidade, causa o brilho aparente de 1. Portanto, o farol igual a ele, se colocado numa distância n, causará um brilho aparente de 1 sobre n elevado a 2. Podemos encarar o problema da Basileia como a soma de brilho aparente de faróis colocados a uma distância n do observador. Agora temos esse modelo físico, falta rearranjar a posição dos faróis para os modelos conhecidos por nós para permitir o cálculo desse somatório. Uma chave para isso está em ir transformando um farol em dois iguais ao anterior, de modo a manter a soma dos brilhos aparentes dos dois novos faróis igual ao do primeiro. Isso significa que o quadrado do inverso da distância entre o observador e o farol 1 deve ser igual à soma dos quadrados do inverso das distâncias entre o observador e cada um dos outros dois faróis. É o que está escrito em branco aí na tela. E essa propriedade é idêntica à chamada de Pitágoras invertido, presente em triângulos retângulos. Você pode pausar o vídeo para conferir a prova. Nesse caso, o farol 1 a ser substituído está no ponto comum à altura e a base sendo a hipotenusa. Os novos faróis substitutos estão nos vértices opostos aos catetos. E o olho observador está no vértice oposto à hipotenusa. Guardemos essa informação que nós vamos utilizá-la. A propriedade que vocês podem ver que vamos utilizar é que o ângulo com vértice na circunferência é metade do valor do ângulo com o vértice no centro da circunferência. Isso implica que quando o ângulo central chegar a 180, o ângulo que estará no vértice será de 90 graus, que é a metade de 180. E o segmento BC será exatamente o diâmetro do círculo, formando um triângulo retângulo. Primeira etapa. No círculo em uma extremidade, posicionamos um farol de quantidade de luz igual a 1, e na outra o observador. O círculo é tal que a distância ao redor da circunferência entre os dois pontos é 1, o que significa que a distância entre eles, diâmetro da circunferência, vale 2π. Na verdade é 2 sobre π. Isso resulta em um brilho aparente de π ao quadrado sobre 4. Mantendo o mesmo ponto do observador, nós criamos um novo círculo com o dobro do tamanho do círculo atual. Portanto, o outro extremo do círculo anterior, em relação ao observador, será o novo ponto central do novo círculo. Nesse ponto central, desenhamos um diâmetro da circunferência nova, tal que seja perpendicular ao antigo diâmetro que ligava o observador ao farol. Fazendo desse jeito, podemos utilizar a propriedade do Pitágoras invertido. Dessa forma, preservaremos o valor total de brilho aparente do primeiro farol pelos dois novos faróis no círculo maior. Além disso, também podemos perceber que o arco entre um farol e outro se mantém o mesmo valor, 2, e que o arco entre o observador e os faróis mais próximos vale 1, exatamente a metade do caminho entre um farol e outro. Nessa etapa, a gente já pode perceber a repetição em forma de processo. Mantendo o mesmo observador, nós criamos um novo círculo com o dobro do tamanho do círculo atual. Portanto, o outro extremo do círculo anterior, em relação ao ponto do observador, terá o novo ponto central do novo círculo. Daí, determinamos dois novos faróis, a partir de cada farol do círculo anterior, utilizando de retas auxiliares que passem pelo ponto central e pelo ponto que está o farol a ser substituído, definindo os pontos de novos faróis nos pontos de intersecção das retas auxiliares com o círculo, que formam o diâmetro do círculo. Você já deve estar percebendo que, se continuarmos esse processo infinitamente, no final teremos uma reta centrada no observador, formada pelo comprimento da circunferência. Para entender como isso vai nos ajudar, vamos voltar um pouquinho e compreender melhor as propriedades que tem nesse passo a passo. Da mesma forma que no segundo passo, podemos garantir a partir da propriedade do vértice oposto ao diâmetro que os faróis dos círculos novos seguem a propriedade do Pitágoras invertido,
Portanto, a soma do brilho aparente dos faróis em qualquer círculo da sequência é igual à do primeiro, π² sobre 4. A outra coisa que podemos perceber é que o ângulo central do círculo entre dois faróis consecutivos é o dobro do que o que aparecerá entre dois faróis consecutivos no círculo maior seguinte, pois o ponto central do círculo seguinte é o ponto da borda do círculo atual. A partir da semelhança de ângulos opostos pelo vértice, comprovamos que a circunferência está dividida em partes iguais pelos ângulos formados pelos faróis. Como o ângulo entre os faróis está sendo dividido pela metade, mas o comprimento da circunferência seguinte é multiplicado por 2, o arco entre os faróis consecutivos se mantém igual ao do começo, que é 2, e o arco entre o observador e os dois faróis mais próximos mede 1. Agora, para a quantidade de faróis infinita, teremos o caso da reta. O observador está no ponto zero, e os infinitos faróis, como estão se distanciando em 2 unidades de distância, estão nos pontos ímpares negativos e positivos. Como eu quero a soma só do lado positivo, eu vou retirar da contagem todos os faróis do lado negativo. Isso significa dividir o resultado do somatório por 2, o que resulta em π² sobre 8. Isso foi uma forma de visualizar o somatório de 1 sobre n² para n ímpar. Para chegar no somatório inicial, está faltando adicionar os faróis distantes em pontos pares, mas a infinidade de faróis em pontos pares pode ser encarada como infinidade de faróis em pontos de números naturais, que buscamos, só que com a distância dobrada. Como o somatório é inversamente proporcional à distância e nós dobramos a distância, então temos que os somatórios de 1 sobre n² para n par é 1/4 do valor do problema da Basileia. Por conseguinte, o valor desse somatório para n ímpar vale 3/4 do valor do problema da Basileia. Portanto, para achar a resposta é só multiplicar o valor do somatório para n ímpar por 4/3, π² sobre 8 vezes 4/3. Isso resulta em π² sobre 6.